Olá, mulher forte! Seja bem-vinda ao canal Força Interior. Eu sou Nice, terapeuta cristã, psicanalista, neuroterapeuta e também uma mulher que já tentou de tudo só para ser aceita. Você já se sentiu que está sempre tentando agradar, mesmo quando isso te machuca? Então esse vídeo é para você. Você está sendo você ou só tentando ser aceita? Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o falso self, que muitas vezes a gente utiliza dessa máscara para poder tentar ser aceita, né? E o quanto isso nos traz a dependência emocional, a dependência do outro, né? E você já se olhou no espelho e não reconheceu quem você se tornou? Vive tentando não ser rejeitada, aceitar tudo, mesmo quando aquilo te fere. Isso pode ser um sinal de que você está vivendo sob o controle do falso self. Eu tô trazendo vários vídeos aqui falando sobre o falso self, porque ele tem uma gama de personalidades. E num vídeo só não daria para poder trazer toda a explicação do que o falso self faz com a vida de uma mulher. Mas eu te deixo algumas perguntas aqui. Você se sente cansada de agradar todo mundo? Você se culpa por tudo ou sente que nunca é suficiente? Se isso te tocou, saiba, você não está sozinha. Muitas mulheres vivem presas nesse ciclo silencioso do autoabandono. Eu comentei aqui em um vídeo anterior sobre o falso self, o que ele é na psicanálise, né? O falso self é um mecanismo de defesa. Ele é criado quando você se sente que precisa esconder sua verdadeira essência para ser amada. Você começa a viver para suprir as expectativas dos outros e esquece quem realmente você é. E isso é muito impactante porque muitas mulheres, para poder manter um relacionamento, para poder manter um convívio, isso não é só relacionamento conjugal, mas um relacionamento às vezes de amigos, de familiares, elas se anulam, se escondem realmente quem são para poder se manter dentro daquele relacionamento, né? Existem vários exemplos, mulheres que diz sim para evitar conflitos, a filha que nunca chora porque aprendeu que ser forte é não sentir, né? E isso a gente vê a filha que nunca chora, né? Que para ser forte, que na infância a gente já falou que o falso self ele vem um papel lá atrás da infância, né? E na infância muitas vezes os pais falam, oprime, cala a boca, não chora. Você não pode chorar porque você tem que ser forte. Então, tudo isso faz com que a gente chegue a uma fase adulta e a gente crie uma máscara, né? E outro exemplo também é a esposa que se anula para manter o relacionamento. Gente, a gente vive numa era tão assim, falando sobre o narcisista, o homem manipulador, né? O quanto ele oprime essa mulher emocionalmente, e a gente vê quanto as mulheres elas se anulam, né? Elas se abdicam das suas vontades, do seu verdadeiro eu para poder manter esse relacionamento, né? E o que sustenta esse falso self, né? E aí eu já comentei aqui, quem não assistiu pode ir no vídeo anterior aqui do canal e ele fala que é a dependência emocional. Você acredita que para se sentir amada, que você precisa do amor de alguém para se sentir viva, valorizada. Isso é dependência emocional.
Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode voltar a ser você mesma. E a gente tem chaves para essa libertação desse falso self, para você se reconstruir de novo, você se reencontrar de novo, né? Reconhecendo que agradar a todos não é amor, é autoabandono, né? E isso é uma das coisas que primordial na vida da gente. Quando a gente se anula, que a gente tenta agradar todo mundo, a gente se autoabandona, não é verdade? Começa a se ouvir o que eu quero, o que me faz bem. E quantas vezes eu digo isso, a gente por ser mãe, esposa, a gente deixa o nosso eu, o nosso querer um pouco abandonado, né? A gente se abdica do nosso eu para poder agradar os outros. E muitas vezes não é, poxa, será que é isso mesmo realmente que eu quero? Né? Isso me faz bem? A gente tem que aprender a valorizar as pequenas atitudes de autenticidade no dia a dia. Eu queria deixar um versículo para reflexão aqui, que a palavra de Deus diz que quando a gente conhece a verdade ela nos liberta. João 8:32. Então, já lá dos tempos primórdios, se a gente for falar da igreja de Cristo, o quanto ele mostrou para a mulher que ela tinha um papel importante, né? Do quanto quanto ele usou Maria Madalena para que ela reconhecesse quem ela era na autenticidade, o valor que ela tinha. Porque a gente tem que parar um momento na vida da gente, se olhar no espelho e se amar e dizer assim, essa sou eu, né? E quem eu sou? E muitas vezes as pessoas estão assim, despercebidas de quem realmente elas são, né? Elas estão perdidas nesse caminho de identidade, né? E o falso self, ele traz isso. Ele traz essa perda de identidade, porque nós deixamos de ser nós para ser o que o outro quer. Talvez hoje você esteja cansada, ferida, cheia de máscaras, mas eu te convido a tirar cada uma delas. Você é valiosa, mesmo quando não está agradando ninguém. Você tem o seu valor. E você precisa reconhecer e buscar essa essência, esse seu valor de novo. Eu gostaria de fazer uma oração curta aqui. Por você, mulher que perdeu a sua essência, que hoje vive uma máscara que você sabe que não é você para poder tentar agradar os outros. Senhor, ajuda essas mulheres que me ouvem agora a se libertar das amarras da dependência emocional. Que ela redescubra a beleza de ser quem tu a criastes para ser. Amém? Que você possa se reencontrar o seu papel como mulher. Que você possa aprender com muitas histórias bíblicas de mulheres guerreiras, como Débora, como Esther, como Maria Madalena, que andou muito ao lado de Jesus, mas que cada uma tem a sua importância, a sua essência. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui. Eu escolho ser eu mesma. Deixa seu like, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso, se inscreve no canal. Aqui no Força Interior a gente fala de alma para alma. Até o próximo vídeo e lembre-se que você pode todas as coisas naquele que te fortalece.